Bom, eu tenho aqui algumas anotações de uma espécie de série que eu estava fazendo sobre Salmos. É uma série sobre louvor e adoração no livro de Salmos e os seus paralelos. Os seus paralelos com os evangelhos e com as epístolas de Paulo. Mas eu vou dar uma pausazinha nisso. Esse vídeo aqui é um vídeo sem roteiro, é um vídeo praticamente sem estudo anterior. Que eu queria comentar um vídeo do Iago que saiu há um tempo atrás. Mas antes eu queria mencionar uma lista de nomes que me foi dada aqui de jovens que são de Sinop e que acompanham o meu canal. Eu queria mandar um abraço para vocês e agradecer pela audiência, pela confiança que vocês depositam. O Jonathan, a Vanessa, o Paulo e a Pamela, que são irmãos, e tem o William, o Wesley, Franciele, a Mayla, a Michele, o Matheus e a Gabriela. Todos vocês que são aí de Sinop, Mato Grosso. Eu guardei isso aqui e demorei um pouquinho para mencionar, eu não esqueci, mas como vocês sabem, estava corrido, eu acabei deixando isso para uma oportunidade mais propícia em que eu voltasse a gravar com regularidade. O objetivo desse canal, o objetivo do que eu falo é mostrar o que a Bíblia causa em nós, aqui no coração e na mente, na maneira de pensar. De certa forma, é um canal sobre cultura e evangelho. Eu sempre falo isso. Cultura é aquilo que você cria, é aquilo que você cultiva, é aquilo que você semeia e cresce. Talvez eu nunca tenha falado isso num vídeo. Eu devia fazer aquele videozinho de apresentação do canal, mas eu ainda não fiz. Mesmo depois de 5 anos produzindo para o YouTube. 30 mil inscritos, cerca de 30 mil inscritos, e eu ainda devo de 25 mil, porque tudo aconteceu muito rápido. Numa temporada em que eu estava, enfim, começando o projeto com a Fiel e também fazendo as nossas conferências. Tudo aconteceu muito rápido e nesse tempo eu parei para repensar algumas posturas. E uma das posturas que mais me incomoda é essa YouTuber style of life, sabe? Que a gente vive, essa cabeça de YouTuber. Porque, em primeiro lugar, o YouTube é um ambiente, é um lugar em que você tá falando as coisas, é um lugar que te permite ter voz, e isso é muito legal. O YouTube é muito democrático, ele não cobra nada de você para publicar o seu conteúdo, ele só quer que você tenha uma conta de e-mail no Gmail e você tenha uma conta do Google, né, uma série de coisas. Afinal, é de uma das maiores empresas do mundo, uma empresa que lida com informação, é uma empresa que gerencia a informação. Agora, para pensar, o Google é praticamente o dono de como você vê todas as informações, todas as pesquisas que você faz. Eu não vejo ninguém que usa o Bing, eu não vejo ninguém que usa o Yahoo Busca, não, nós usamos o Google. E se eles são donos de como a informação é vista, porque essa é o interesse da empresa, esse é o interesse da empresa, esse é o core do business deles, então, de certa forma, eles têm autoridade sobre o que você aprende. E isso é interessante dizer, parece até um pouco conspiracionista, e graças a Deus o Google tem sido bastante imparcial, eles têm sido bastante fiéis ao Don't Be Evil, né, que é uma ideia que eles tinham. Não seja mal, mas seja alguém positivo, seja alguém bom, é a doutrina da empresa. Mas o YouTube é um ambiente, e por ser um ambiente, por ser um ecossistema, de certa forma, eles podem influenciar a maneira como as pessoas se comportam dentro do ecossistema deles. Não é? A gente sabe que as espécies mais bem adaptadas ao ecossistema são aquelas que se reproduzem com mais facilidade. Isso a gente aprende em biologia. Aqueles que crescem mais, as populações que crescem mais são as populações que são adaptadas ao seu ecossistema. Se o YouTube é um ecossistema, se essa ferramenta de publicação se configura num ecossistema, então aquelas pessoas que conseguem se adequar melhor ao estilo da ferramenta vão ser mais bem-sucedidas que aquelas que não conseguem, ou aquelas que não querem se adequar, não querem ser limitados pelo uso da ferramenta. Por enquanto, as limitações que o YouTube impõe a nós são limitações muito legítimas. A gente sabe que o interesse da empresa é muito alinhado com o pensamento pós-moderno, e
eles são produtos do pensamento pós-moderno. O Google é um produto do pensamento pós-moderno e trabalha para realimentar esse pensamento e trabalha para fomentar, promover essa maneira de pensar. Diversas ideias e ideologias e projetos e coisas que não combinam, que não estão alinhados com o pensamento cristão, especialmente o pensamento cristão mais bíblico, mais honesto para com as escrituras e, portanto, conhecido como conservador, né? De certa forma é um pensamento conservador. Eles são bastante honestos conosco e nos permitem apresentar um conteúdo que não está alinhado com a política da empresa, que não está alinhado com a ideologia da empresa, mas nós somos tratados com muito respeito e, de certa forma, até com carinho pela empresa. Como produtores de conteúdo, eles não olham para nós, seus produtores de teologia cristã retrógrada, nós vamos cortar o seu canal e limitar os seus acessos. Não, eles não fazem isso, eles nos tratam de maneira bastante democrática, bastante igualitária. Então, se nós que temos um conteúdo que não se alinha com a ideia do ecossistema, somos tratados com carinho e respeito pelo ecossistema, nós deveríamos reagir da mesma forma. Então, especialmente a fraude das tags é uma coisa que me desanima bastante. Nós somos cristãos e nós pregamos que o caráter de um cristão é uma expressão do caráter de Jesus e nós estamos fraudando o ecossistema que nos acolhe. Não é? Mas existem outras coisas no YouTuber Style of Life, sei lá, o jeito YouTuber de produzir as coisas, que são bastante incômodas. E uma delas é ceder à pressão do público. Eu sempre fui alguém bastante próximo das pessoas que assistiam o meu canal. Eu tenho 500 pessoas, mais ou menos, que sempre veem o meu vídeo. Não importa que dia eu publique, não importa o conteúdo do vídeo, essas mais ou menos 500 pessoas sempre vão ver o vídeo no primeiro dia. Eu não sei quem são vocês 500. Eu consigo saber quem são os que mais comentam no meu canal, quem mais interagem com o meu canal. Mas eu não consigo saber quem são essas 500 pessoas que veem o vídeo primeiro. E eu agradeço vocês. Se você é um dos 500, você é um dos primeiros a ver o vídeo, deixa um comentário aqui pra mim. Eu gostaria sinceramente de conhecer quem é uma pessoa tão comprometida assim com aquilo que eu falo. Eu agradeço de coração a confiança que vocês me depositam e tenho até um certo temor dessa confiança, um grande temor dessa confiança. Mas de qualquer forma, eu tento não ceder à pressão do que falar e como falar para alcançar as pessoas. Confesso que é uma luta, porque você é tentado constantemente a pensar nos números e na relevância que os números representam. Você é tentado constantemente a tentar colocar uma verdade do Evangelho dentro de um modelo que seja vendável, que o marketing funcione. E eu tenho conhecimento suficiente para isso, porque eu sou um editor, o meu trabalho é esse, é dar formas adequadas para os conteúdos. E talvez isso explique por que eu edito tão pouco os meus vídeos, por que eu tento manipular tão pouco os conteúdos. Eu corto silêncios, eu corto pausas e corto repetições, mas eu tento não cortar o essencial do que eu falei. E limito muito o uso de arte e intervenções visuais aqui. E até música, às vezes me incomoda usar música no vídeo. Eu posso moldar as emoções de vocês e consigo moldar as emoções de vocês facilmente usando música e recursos visuais. A impressão que vocês têm de nós, ela vem de como nós vendemos as coisas. Isso aqui é marketing de relacionamento, de certa forma. Isso aqui é um sistema de venda. A gente embrulha aquilo que a gente crê numa maneira de falar. Só que essa maneira de falar é muito moldada pelo ambiente em que nós estamos, por aquilo que faz sucesso nesse ecossistema chamado YouTube. Então, nem sempre nós apresentamos o canal, nós, produtores de conteúdo, apresentamos as coisas da maneira como nós acreditamos que elas devem ser apresentadas. Nós apresentamos da maneira que funciona dentro do ecossistema. Nós pegamos aquilo que nós acreditamos e colocamos uma embalagem diferente para que funcione no meio. Isso não tem um pecado em si mesmo. Você não está cometendo um pecado ao fazer isso. Mas, às vezes, essa embalagem pode ter uma cor ou um cheiro
diferente que contamine a mensagem. Se você é youtuber e assiste os meus vídeos, se você é produtor de conteúdo e assiste os meus vídeos, reflita sobre como a maneira de falar influencia o que as pessoas entendem do que você fala. E eu falei sobre linguagem semana passada e eu acho que vocês não entenderam, porque o vídeo foi curto, mas eu acho que talvez valha a pena expandir um pouco esse conteúdo. Se você não é youtuber, se você é só um usuário, se você só assiste os vídeos produzidos aqui, repare se as pessoas que você assiste não estão misturando cores e cheiros. Vocês entendem? Né, fazendo analogia, elas não contaminam o conteúdo da mensagem com uma embalagem ou com uma maneira de falar, com uma linguagem que acaba se tornando mais influente do que a própria mensagem. É como se você fosse dar um bombom para alguém e o bombom tem uma embalagem tão bonita que a pessoa gosta de ganhar aquilo, mas o doce em si é insípido, é horroroso. É como aqueles guarda-chuvinhas de parafina que a gente comia quando era criança. Fiz questão de comprar esses dias e o gosto daquilo é gosto de vela. Se você lamber uma vela e comer aquele chocolate, o gosto é parecido, só se passa açúcar na vela. A diferença é que parecia um guarda-chuva e a gente se amarrava em segurar aquele negócio e brincar com aquilo. Então aquilo era um brinquedo que se comia, que não tinha absolutamente sabor nenhum. Nós não estamos discutindo nem nutrição aqui, nós estamos discutindo sabor. O sabor do negócio era ruim. Às vezes o vídeo que você produz focado em agradar o público-alvo do YouTube, ele não tem sabor, ele só tem casca, ele só tem formato, ele só tem forma, ele não tem nem sequer sabor de conteúdo. Não há uma exposição das escrituras e você se diz um youtuber cristão. Se você se diz um youtuber cristão, você precisa pensar que a última coisa que as pessoas sabem de você é aquilo que elas vão guardar. Então, você é um youtuber cristão, logo eles vão guardar youtuber cristão. Se você disser que você é um youtuber cristão que fala de livros, eles vão guardar que você fala de livros. Se você é um youtuber cristão que fala de culinária, eles vão guardar que você fala de culinária. Só que muitos youtubers cristãos são só youtubers. E muitos produtores de conteúdo simplesmente parariam de produzir, de escrever, de gravar, de falar, se o YouTube desaparecesse. Se o YouTube um dia dissesse para nós, eu não quero nenhum tipo de conteúdo religioso, especialmente conservador cristão, não quero nada de religião aqui dentro, e fechasse as portas para nós, que não somos alinhados com a ideologia da ferramenta, do ecossistema, muitas pessoas parariam de produzir e você não encontraria mais essas pessoas falando, porque eles são geradas pelo meio, elas são geradas pelo ecossistema, elas acreditam mais no ecossistema do que na mensagem. É por isso que eu sempre divulgo as outras redes sociais aqui, as outras mídias sociais aqui, porque se um dia o YouTube não for mais agradável a nós, hoje eu sou muito satisfeito com esse ecossistema e realmente acho o YouTube uma ferramenta fantástica. Mas se um dia o YouTube considerar que o meu conteúdo não é adequado com o tipo de mensagem que eles querem transmitir, o que pode vir a acontecer, eu posso me tornar um incômodo para a ferramenta. Quanto mais fiel à verdade, mais loucura eu pareço para o mundo. Então, vocês vão me encontrar em outro lugar. Eu não vou parar de produzir se o YouTube explodir. Mas você que é um youtuber cristão, pare para pensar. Se o ecossistema em que você cresceu como produtor de conteúdo deixasse de existir, se essa linguagem que você entende e aceita deixasse de te aceitar, deixasse de te receber, você pararia de falar? Se você não fosse mais bem-vindo no púlpito que você prega sempre, você pararia de pregar o evangelho? Pararia de expor as escrituras? Se a sua igreja se tornasse apóstata, você abraçaria a cultura ou você continuaria fiel à fé? À verdade das escrituras. Isso é uma coisa que eu tenho refletido muito. E essa fé que nós temos, ela deve se refletir em ações, porque a fé sem obras é morta. A fé que não tem expressão prática, ela não é uma fé de fato. Então, meu celular me lembrando que eu tenho um compromisso. Com essa mensagem densa, eu termino esse vídeo. Mas se você gostou desse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais.
deixa um comentário para mim. Especialmente se você for um dos 500 primeiros que viram, eu quero conhecer você, eu quero saber quem é você. Você pode me seguir no Instagram e curtir a fanpage no Facebook, o endereço está aparecendo aqui na tela e também tem na descrição. E se você quer contribuir mais comigo e com esse ministério, tem o Patreon, patreon.com/David Mesquita. Acessa lá e saiba como você pode, a partir de $1 por mês, você pode se tornar um patrocinador desse canal e nos ajudar a aumentar a nossa produção e continuar produzindo. É isso, um abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!